daquilo que você está enfrentando. Você diz amém por isso? O texto que nós vamos ler está no primeiro livro de Reis, capítulo 20. O tema dessa mensagem, querido, que o Senhor colocou no meu coração é no meio do vale. Qual é o tema da mensagem? No meio do vale. Então, vamos aqui à leitura. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Eu quero fazer a leitura com você a partir do versículo 22, tá? A partir do versículo 22. Mas antes de fazer a leitura enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, deixa eu tentar passar aqui o pano de fundo desse texto que nós vamos ler. Quem sabe, eu sempre gosto de dizer isso. Quem sabe você é novo na fé, quem sabe você é novo aqui na igreja, quem sabe você não está familiarizado ainda com as histórias bíblicas, até mesmo um pouco da cultura bíblica, e você pegasse um texto no meio, às vezes você não entende o que está acontecendo. Vamos lá. Nesse texto que nós vamos ler, o rei de Israel chama-se Acabe. Acabe é o rei de Israel. Aqui eu não vou fazer o juízo de fato, se ele foi um bom rei ou se ele foi um mau rei. Mas aqui ele é o rei de Israel. Ele é o rei aqui, né, que está no trono, que foi colocado pelo Senhor por permissão dele. Israel teve vários inimigos no decorrer da sua história. Meu retorno baixa só um pouquinho, Xandre, por favor. No decorrer da história, Israel teve vários inimigos. Israel teve vários reis que se levantaram contra eles. E nessa história, vai se levantar um rei da Síria, um rei chamado Ben-Hadad. Se você, quando chegar em casa, você lê o início do capítulo 20, o texto bíblico vai nos dizer que Ben-Hadad, ele tinha um exército poderoso, mas ele se reúne ainda com mais 32 reis, para fazer uma grande coalizão contra Israel, contra o povo de Deus. E Ben-Hadad, ele não vai apenas contra o povo, uma das táticas que o sírio vai usar é querer atemorizar o povo, querer colocar medo no povo, fazer ameaças, e ameaças que aos olhos humanos muito bem fundamentadas. Por quê? Porque o número do exército da Síria era muito maior, mas muito maior mesmo. E Ben-Hadad, ele vai fazer uma ameaça, ele vai dizer assim, chega lá para Acabe e diz para ele que eu vou invadir, vou levar comigo as mulheres deles, todas do sexo feminino, vou levar os filhos e automaticamente vou matar todos os homens, né? E ainda mais vou levar todo o ouro e toda a prata. Ele manda esse recado para atemorizar o povo. Eles estavam próximos, esses 32 eles estavam próximos ali da fronteira ali com Israel. Mas o Senhor vai lutar junto com 250 homens valentes, que vão guerrear de uma forma muito esperta. Eles vão atacar e vão derrotar aqueles reis, com 250 e poucos homens, e Ben-Hadad vai fugir para a Síria. Então, uma grande vitória que Deus concede ao seu povo, com um número de jovens guerreiros, e o nome do Senhor foi exaltado. Quem diz amém por isso? Beleza? Entendeu aí? Então vamos agora o resto da história, que está exatamente em 1 Reis, capítulo 20 e 22. É a continuidade. Olha o que a Bíblia diz. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, fortalece-te, atenta bem para o que farás. Porque depois de um ano, o rei da Síria te atacará. Os servos do rei da Síria disseram-lhe, vamos lá, os servos do rei da Síria disseram-lhe, seus deuses são deuses dos montes. Preste atenção na interpretação. Os servos de Ben-Hadad vai dizer assim, o Deus de Israel é Deus de montes. O Deus de Israel é Deus de montes. Olha o que ele vai dizer. Os seus deuses são deuses de montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutaremos com ele na planície, lutaremos com ele no vale. Tem uma versão que diz assim, lutaremos com ele no vale. Por isso que o tema da mensagem é essa, no meio do vale. Olha o que é que os conselheiros de Ben-Hadad estão dizendo. O Deus dele é Deus de monte. Eles ganharam da gente porque foram nos montes, foram em cima, estavam numa posição muito boa. O Deus deles é Deus de monte. Quem sabe ele ouviu um pouco, né? Ele ouviu falar o que Davi escreveu no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, não me virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Mas ele está fazendo uma afirmação assim: o Deus deles só guarda eles no monte. Vamos lutar com ele na planície. Vamos lutar com eles onde? Vamos lutar com eles nos vales. E certamente seremos vitoriosos. Faz o seguinte: tira cada um dos reis do seu lugar. Lembra que eram 32? E substitui por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carro por carro. Lutaremos contra eles na planície, e por certo seremos vitoriosos. Ele atendeu ao pedido deles, e assim fez. Versículo 26. Passado um ano, olha a palavra do profeta, que chega para Acabe e diz assim: se fortaleça, porque daqui a um ano eles voltam. Passaram um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afec para lutar contra Israel. Também os israelitas foram arregimentados. Né? Os filhos de Israel se passou em revista e foram providos de... cadê, meu Deus? Meu Deus. E providos de mantimentos, marcharam contra eles, e os israelitas acamparam defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabra. Olha a comparação. E os israelitas acamparam defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras. Mas os assírios enchiam a terra. Olha a comparação do tamanho do exército. O exército de Acabe, 2 pequenos rebanhos de cabra. O exército de Ben-Hadad enchiam a terra. Nisso chegou um homem de Deus e disse o rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda a grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, eles estiveram acampados 7 dias, uns defronte do outro. No 7º dia, a batalha começou, e num só dia, os israelitas mataram 100.000 homens da infantaria dos sírios. O restante fugiu para Afec, entrou na cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad também fugiu para a cidade, porém se refugiou, ora no esconderijo e ora no outro. Quem diz amém por essa palavra? Vocês entenderam o pano de fundo dessa história? O pano de fundo dessa história é que os sírios achavam que o nosso Deus é somente o Deus dos montes. Mas não, meu irmão. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus do monte, Ele é o Deus do vale. Ele é o Deus do dia mau, Ele é o Deus do dia bom. Ele é o Deus do dia da bonança, Ele é o Deus do dia da escassez. O Deus que nós servimos, Ele continua sendo Deus em todos os nossos dias. Porque o dia mau só chega para mim e para você, porque o nosso Deus Ele é pleno, Ele é perfeito. Não existe dia mau para o nosso Deus, não existe escassez para o nosso Deus, não existe um lugar apropriado para o nosso Deus guerrear, porque todo lugar que o nosso Deus guerreia, Ele sai vitorioso. Todo lugar que o nosso Deus age, a vontade dEle será assim efetuada. Aleluia. Eu não sei se essa palavra pode não estar fazendo tanto sentido para a sua vida hoje. Porque quem sabe você hoje está vivendo um tempo de plenitude, glória a Deus por isso. Quem sabe você está vivendo hoje um dia muito bom. Quem sabe o momento da sua vida é um momento muito bom. Então entenda o seguinte: o momento hoje, quem sabe você está vivendo, é um momento muito bom. É um momento no qual você está no monte. É um momento que você está no monte. Diga assim, no monte. Porque, irmão, se a gente for para a Bíblia, em montes foi lugares onde a manifestação de Deus foi plena. Está isso escrito na história bíblica. Foi no monte que Jesus transfigurou-se, sim ou não? Foi no monte o monte da transfiguração, uma glória aconteceu ali naquele lugar, né? O monte da transfiguração. Foi no monte, por exemplo, que Moisés vai passar 40 dias tendo encontros íntimos com Deus, né? Lá no Monte Sinai. E lembro para você que estaremos no Monte Sinai em maio desse ano, na nossa caravana no Egito. Então você não pode ficar de fora, quem diz amém? Você não pode ficar de fora. No Monte Sinai, Moisés esteve ali face a face com Deus. No monte, olha só, Jesus no monte, Moisés no monte, tem tantos outros exemplos. Foi no Monte Nebo, onde
o próprio Moisés, né, chegou apenas a ver uma parte do território de Israel. O Monte Nebo é um lugar fantástico. Eu estive no Monte Nebo, o Monte Nebo fica na Jordânia. E realmente nós conseguimos enxergar um pouco ali do território de Israel. Olha só, quantas coisas boas aconteceram no monte. Então o monte é o lugar acima, onde a glória de Deus ela é manifestada, onde há ali um trabalhar do Senhor. O monte, querido, é um lugar de boa notícia. Monte é lugar de revelação, lugar da glória de Deus. Eu não sei se você teve a experiência de orar no monte. Eu tenho experiência de orar no monte. Eu tenho um propósito com alguns irmãos da igreja, onde em determinado monte nós vamos orar. E ali a presença de Deus é sentida. Como é bom orar no monte. Quem aqui já teve a experiência de orar no monte? Quem aqui já subiu um monte para orar? Um esforço que vale a pena, né? O monte é esse lugar de presença de Deus, de manifestação da glória de Deus. Para mim, para você hoje, monte representa notícias favoráveis, lugar onde tudo vai bem, onde você está bem no emprego, é como se você estivesse em cima do monte. É nesse momento, queridos, que a gente tem a clareza e a nitidez de que Deus está conosco e que Deus vai nos ajudar. Quem diz amém por isso? Tanto é que quando você está no monte, quando você está passando um bom tempo, um bom período, a gente ora menos. É natural. Está tudo bem, a gente ora menos, começa a baixar a guarda. É natural nosso. Nós fazemos menos propósitos, inclusive, acabamos hoje 21 dias de jejum, irmão. Você pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Foi bênção demais. 21 dias do nosso jejum coletivo pelo Shalom de Deus, não é, irmãos? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar para o nosso 2026, né? Foram aí 21 dias desafiadores. Eu estou devendo 2 lives aí para o povo, mas hoje eu resolvo essa pendência. Quando nós estamos no monte, é natural que haja até mesmo um descansar, porque faz parte. Agora, quando a gente está no vale, meu irmão, a gente aí faz propósito, aí faz jejum, aí pede para os irmãos entrando no propósito com a gente em oração, aí a gente entrega oferta direcionadas. Quando a gente está no monte, a gente relaxa. Quando a gente está no vale, é o lugar da nossa maior necessidade, e faz parte, sejamos sinceros. O monte é um lugar favorável, sim ou não? É um lugar favorável. Agora, quando a situação não é favorável, o que é que nós vamos fazer? O que eu quero que eu e você nessa noite é voltar os nossos olhos para esse texto. E eu quero afirmar com você verdades bíblicas que permanecem ainda hoje valendo para a minha vida e para a sua vida. A verdade bíblica, querido, em nome de Jesus, abre os seus ouvidos e escute. É que o mesmo Deus que tem te ajudado nos momentos de bênção, nos momentos de favor, no momento de alegria, em momentos favoráveis da sua vida, esse Deus ele é real, esse Deus ele é poderoso, ele é presente também nas adversidades da vida, em meio aos vales, em meio às tribulações. O mesmo Deus que nos acompanha nos montes, nos acompanha nos vales. Quem não conhece esse Deus, acha que ele é só Deus dos montes. Não, mas ele é Deus do monte e Deus do vale. Ele é Deus do tempo da bonança, mas é Deus também no tempo da tribulação, no tempo de paz, mas também no tempo da angústia. Ele é o nosso Deus em todo o tempo, aleluia. Quantas histórias bíblicas conhecemos? E você vai lembrar mais uma vez comigo, né, de grandes histórias, grandes homens e mulheres de Deus, que tiveram revelações no monte, tiveram revelações, experiências de provisão. Experiências com Deus nós temos nos montes, experiência de provisão e de vitória são nos vales. Desfrutamos da presença nos montes, mas desfrutamos da provisão e desfrutamos da vitória nos vales. Eu me abasteço nos montes, e quando eu estou no vale, eu desfruto da provisão e da vitória do Senhor na minha vida. Diga assim, no monte eu tenho revelação. Com vontade. Diga, no monte eu tenho revelação. No vale eu encontro provisão. É isso aí. No monte você tem a revelação, no vale você encontra a provisão. No monte eu tenho uma palavra de Deus que me ajuda, mas é no vale que essa palavra se manifesta na minha vida.
Eu recebo aqui no monte, e eu vou usar aquilo que eu recebi no dia do vale, no dia da angústia, aleluia. No dia que estamos enfrentando tantas dificuldades, tantas tribulações, no dia que vemos que as coisas no nosso Brasil estão totalmente loucas, o que é errado, para muitos está parecendo que é certo. E o que é certo, para quem está no poder, é tomado como errado. Um tempo muito difícil para as famílias, um tempo desafiador para os empresários, um tempo desafiador para a igreja do Senhor no Brasil e no mundo inteiro. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, primeiro crendo, depois entendendo, que tudo aquilo que você ouviu do Deus Todo-Poderoso, que é com você no dia do monte e no dia do vale, é real. Que o Deus que você serve, que você recebeu tantas palavras aqui no dia do monte, e quem sabe hoje você está passando no vale, essas palavras, elas são alimento do Senhor para o dia do vale. E no dia do vale, a presença do Senhor será manifesta. Nos dias mais difíceis, você pode dizer assim: o meu Deus, Ele está comigo em todo o tempo. O meu Deus está atravessando o vale da sombra da morte comigo. Eu não vou parar, eu vou caminhar, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma provisão, e eu desfruto dessa presença que caminha comigo no dia do vale. Meu irmão, você não pode esquecer dessa verdade bíblica. É no dia do vale, é no dia da angústia que a nossa fé é provada. Sim, a nossa fé é provada. Olha a diferença, há uma manifestação da glória no monte. Ah, verdade, isso mesmo. Mas há uma liberação de palavra, há uma liberação de palavra, há um milagre que acontece no meio do vale. Ben-Hadad, o rei sírio, ele havia sido convencido que o Deus de Israel apenas ajudava o seu povo no monte. Ele não sabia que o nosso Deus, Ele é o Deus Emanuel. O Deus que está conosco todos os dias da nossa vida. O Deus que é o socorro, o seu socorro em meio às suas tribulações. O Deus que é o seu rochedo em dias de tribulação, em dias de angústia. Nós conhecemos esse Deus e nós damos profissão de fé desse Deus, aleluia. Talvez você está vivendo esse dia difícil, minha irmã. Talvez você está vivendo um mês de janeiro muito difícil. Talvez um período da sua história de vida tenha sido um período muito difícil. E o inimigo está colocando na sua alma, o inimigo está colocando na sua mente. Continuar por quê? Você não vai vencer. Você não vai conseguir. Você não está vendo que está muito difícil de você pagar essa dívida? Você não está vendo que está muito difícil desse menino voltar o coração para você? Você não está vendo que está muito difícil salvar o seu casamento? Você não está vendo que está muito difícil essa empresa reagir diante de tudo que está acontecendo? Tudo isso é mentira de Satanás. Satanás está semelhante à voz de Ben-Hadad, é semelhante à voz de Satanás, que vai falar muito alto a fim de querer colocar medo no nosso coração. Se você ler o capítulo, o início na sua casa, Ben-Hadad diz assim: vou levar as melhores mulheres de vocês, vou levar os melhores filhos de vocês, e subentenda que aquele que ele não iria levar, ele iria matar. Imagine só, 32 reis reunidos, 32 exércitos contra um exército. Aos olhos humanos, seria um massacre. Mas primeiro ele vai querer colocar o quê? O medo. Mas existe o Deus dos céus, que vela pelo seu povo. Existe o Deus do céu, que libera uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Existe o Deus do céu dizendo assim: filho, eu estou contigo. Filho, eu estou com você. Filho, crê nessa palavra. Quantas palavras nós recebemos aqui nesse lugar? Quantas palavras de ânimo, de vitória, de paz, de alegria, de conforto, de exortação também. Quantas palavras recebemos aqui? E muitas vezes a gente está aqui, tem uma pregação, a gente diz assim: puxa vida, mas não está se encaixando muito no meu momento hoje. Não está se encaixando hoje, mas vai se encaixar amanhã. Porque verdade é, o dia mau chega para todo mundo, irmão. O dia mau chega para todos. O dia mau chega para todos. Pastor, o dia mau não chegou, ele já vem chegando.
E já não é dia, é mês. Já são meses maus. Eu estou completamente no vale. Eu estou completamente no vale. Querido, foi num vale que Golias caiu. Foi em um vale que Deus levantou um garoto e que todo Israel viu que o Senhor dos Exércitos é quem comanda as batalhas e quem determina o final de cada batalha. Foi no meio do vale que um menino olha para o gigante e diz assim: quem é você, miserável, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você? Foi num vale que esse menino, pela ousadia, porque ele cria no Deus que ele conhecia e que ele servia, o Deus que ele adorava quando ninguém via. Você acha que a força e a ousadia de Davi vinha de quê? Do gene dele, era? Não, esse menino é igual ao pai, igual à mãe, você acha? É não, irmão. Aquilo dali foi forjado nas noites, quando ninguém via, e que ele olhava para o céu, para as estrelas, e adorava o Senhor com canções que depois foram relatadas em salmos. Foram relatadas, foi em adoração, que ele pegava a sua harpa e dedilhava e adorava o nome do Senhor, com a plateia de ovelhas. Se ele dissesse assim, uma aplaudia a Deus, as ovelhas gritavam, bé. Era quem estava junto dele. Não tinha ninguém. Mas ele adorava ao Deus do céu. Adorar a Deus nos dá força, irmão, para quando a gente for para o meio do vale. Hoje à noite a gente adorou, a gente cantou canções aqui excelentes que movem o nosso coração, que moveram o nosso coração. Glória a Deus, você vai voltar para casa. Mas se amanhã você se encontrar no meio do vale, lembre daquilo que você recebeu hoje. Lembre da palavra que você está recebendo nesse momento. Lembre da palavra que você está recebendo do Senhor agora. Lembre dessa palavra que o Senhor está dizendo assim: ei, eu sou Deus com você. Eu sou o Deus que esteve com você ontem no monte e estou com você no vale. Ei, eu estou com você. Você pode pregar para quem está do seu lado e dizer assim: o Senhor está com você. Você pode pregar para quem está do seu lado. Aleluia. Aleluia. É no vale que milagre acontece, irmão. Foi no vale que Ezequiel disse assim, Ezequiel 37, o Senhor leva Ezequiel para o vale de ossos secos. Pode esses ossos reviver? Pode esses ossos reviver, Ezequiel? Aí Ezequiel, na sua humildade, ele olha assim, meu irmão, que doideira, vai um monte de osso, tudo misturado. Senhor, só tu sabes. Pode esses ossos reviverem? Deus, tu sabes. Tu sabes. Quando a gente não sabe a resposta, diz assim, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Vai dar certo? O Senhor sabe, o Senhor está à frente. Vai prosperar? O Senhor sabe, o Senhor está à frente. Agora abre a sua boca, Ezequiel, e fala a esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. Meu irmão, que milagre. Onde foi isso? Foi em cima do monte? Não, meu irmão, foi no meio do vale, no meio de osso, no meio de morte. Profetiza, ó filho do homem. É no vale que eu e você, nós precisamos liberar palavras de fé e esperança. Aleluia. É você crer nesse Deus mesmo quando a situação é desfavorável. Para o rei Acabe, eram, a comparação, 2 pequenos rebanhos de cabra. Já pensou? Olha o tamanho do exército, semelhante a 2 pequenos rebanhos de cabra. Querido, quando Deus é a seu favor, você não precisa que a situação esteja a seu favor. Vou repetir, quando Deus está a seu favor, você não precisa que a situação esteja a seu favor. Porque se Deus está a seu favor, a situação não estiver, a situação muda. A situação muda. Se Deus estiver a seu favor, glória a Deus por isso. Está ao meu e ao seu favor, acabou-se. Está ao favor de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Aos olhos dos homens, um pequeno rebanho.
às vezes a gente não entende porque passamos por determinadas circunstâncias, sim ou não? Sim ou não, irmão? Só comigo isso acontece? Às vezes nós achamos que se a situação for favorável, está tudo certo, aos nossos olhos. O time é pequeno. Time pequeno. Vamos jogar com reserva, com titular, fazer uma mescla. O time pequeno vai, 1-0, 2-0, 3, acabou, goleou. Entrou na linguagem da gente, colocou o time em campo e o time entrou de sapato alto. Não entregou o seu melhor, subestimou o adversário. Subestimou o adversário. Irmão, nós não podemos subestimar o nosso adversário. Ele está derrotado, amém? É verdade, mas nós não podemos subestimar o adversário. Porque o nosso adversário sabe aquilo que nós estamos clamando a Deus. Quem está fazendo o jejum, quem finalizou o jejum de 21 dias? Campeões são finalizadores. Parabéns para você. Se você não fez o jejum, se ligue, vaso. No próximo, entre nesse propósito. Fique de fora não. A Páscoa está chegando, vai ter um bocado de jejum na Páscoa. Café. Pastor, jejum de café. Já estou me tremendo agora. Você lembra, quem está acompanhando a live, eu fiz a live do capítulo 10 de Daniel, fiz 21 lives, quer dizer, vou fazer hoje a 20 e a 21 hoje. Todo dia estudávamos um versículo, lembre? Se você não estava aqui, se você não acompanhou a live, quando Daniel começa a sua oração no primeiro dia, Deus envia a resposta, o anjo da resposta Deus enviou no primeiro dia. Só que aí o inimigo, os principados, estavam também ali ouvindo o clamor de Daniel. Houve grande batalha no reino espiritual, grande batalha no reino espiritual, o que culminou um atraso, né? Um atraso para Daniel, um atraso para a gente, mas que deu um tempo de batalha até a resposta que já havia sido liberada se concretizar no natural. Olha o momento, por quê? Porque o inimigo ouviu o clamor, o inimigo sabe, é por isso que eu e você, nós não podemos negligenciar. Deus lhe deu uma vitória, comemore, mas não negligencie. Deus abriu uma porta, agradeça, comemore, mas esteja atento. Nós sempre estamos em guerra. E o jejum, esse jejum que nós fizemos, abriu, e essas lives, com essas palavras de ensino, abriu a nossa mente para um início de um estudo que é algo extremamente importante, batalha espiritual, meu irmão. O que acontece no reino espiritual? Quando o Senhor dá a vitória para Acabe, a primeira vitória, um homem de Deus diz assim, se prepare, porque daqui a um ano ele volta. Se prepare. Deus lhe deu uma vitória, glória a Deus, tribute e comemore, mas esteja sempre atento, não dê vacilo. Perfeito, vigie. É aquilo que nós precisamos fazer. Um exército pode se levantar contra mim e contra você. Um exército pode se levantar com todas as forças, mas o Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, fidelidade, continuará a ajudar o seu povo, mais uma vez a vencer, mesmo no meio dos vales. Aleluia! O inimigo quer encurralar a mim e a você. O inimigo quer nos amedrontar. Sim, ele quer. Mas temos o Deus que luta conosco e luta algumas batalhas por nós. Quem diz amém por isso? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Estava acontecendo. Deu uma vitória. Agora Ben-Hadad se levanta. Agora achava que era para lutar no vale. Irmãos, se você pegar a sua Bíblia e você ler novamente o que está dizendo aqui, o versículo, vamos lá, 27. Também os israelitas foram arregimentados e providos de mantimento, marcharam contra eles. Essa é a frase que você tem que ter na sua mente. O que estava acontecendo? E os israelitas acamparam diante deles como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os assírios enchiam a terra. Estava no vale, sim ou não?
Igreja Shaddai, em nome de Jesus, receba essas palavras. É no meio do vale que você vai experimentar o maior cuidado e fidelidade do nosso Deus. É no meio do vale que você vai perceber que o Deus que você tem buscado, Ele vai trazer respostas, que vai ser um alento e que vai ser um caminho para que o Senhor conduza a mim e a você em vitória. Aí o texto vai nos dizer, bota aí o versículo 28. O texto vai nos dizer, versículo 28, por gentileza, projete o versículo 28. Nisso, chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os assírios desceram. O Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão e saberás que eu sou o Senhor. Como é que você acha que estava o coração de Acabe e do pequeno exército parecido com poucas cabras? Olhando, o texto vai nos dizer que eles estavam 7 dias um olhando para o outro. O exército maior com certeza estava tirando onda do exército menor. E o exército menor com certeza estava ali começando a ficar temeroso por conta da grande força. Mas veio um homem de Deus. Diga assim, um homem de Deus. Irmão, coisa boa é ter um homem ou uma mulher de Deus que traga uma palavra rema para mim e para você no meio da nossa prova. Coisa boa é ter um homem ou mulher de Deus que traga uma palavra revelada de Deus no meio da nossa crise. Sim ou não, irmão? Irmão, já chegou para você, já aconteceu com você. Você está assim no vale total. De repente chega alguém, liga para você. Fulano, lembrei de você. Tem uma palavra de Deus para você. E começa a entregar uma palavra de Deus, que aquela palavra vai fortalecer você. Quantas vezes você passou por aquela porta e você recebeu uma palavra que fortaleceu você no meio da sua angústia, ou ministrada por mim, ou pelo pastor Múcio, ou pela Área, ou pelo Sérgio, ou por quem estava pregando aqui? Quantas vezes coisa boa é ter homens e mulheres de Deus que são instrumentos dele nessa terra, não para mexer com o nosso ego, mas para levar uma palavra do Senhor quando a gente mais precisa. Qual era o nome desse homem de Deus? Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Anônimo. Qual era o nome dele? Ninguém sabe. Qual era o nome desse profeta? Ninguém sabe. Ah, pastor, o nome dele era Baltazar. Não foi que você viu isso? Ah, não, porque a tradição, meu irmão, não tem. Podem dizer que o nome dele era João, José, não tem. Um profeta anônimo. O termo dessa palavra poderia ser a palavra do profeta anônimo. Ficava legal. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Não está relatado. Porque a glória, a honra, meu irmão, nunca é para o profeta. A glória, a honra é para aquele que é o dono da palavra. A glória, a honra é aquele que libera a palavra. Nós somos apenas simples instrumentos do Senhor para ser emissário dessa palavra. Aleluia. Chega um homem de Deus. O rebanho que nós temos, né? O exército que eles tinham era semelhante a 2 pequenos poucos de cabra. Mas olha a palavra daquele homem, irmão. Olha a palavra daquele homem. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Acabe vai ouvir a voz de Deus. Mais uma vez, querido, em nome de Jesus, vigie o que você está escutando. Vigie o que você está escutando. Vigie o que é que está entrando pelos seus ouvidos. Coisa boa é ouvir a voz de Deus, que é transmitida por homens e mulheres que têm compromisso com esse Deus Todo-Poderoso. Cuidado com o que você ouve nos momentos em que o vale se torna uma realidade. Cuidado com o que você ouve quando o vale está sendo uma realidade.
Porque o inimigo, quando você e eu estamos no vale, ele vai dizer assim: acabou, já era. Não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Não dá mais. Por que é que você está insistindo em ir para a igreja? Por que é que você vai reconciliar de novo com Jesus? Você vai sair daqui, você vai pecar e você vai vir de novo? Tudo isso é mentira do inimigo. Quando você está passando no vale, também cuidado com palavras que parecem palavras de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus traz conforto, a palavra de Deus traz exortação, a palavra de Deus traz direção, a palavra de Deus traz paz. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Cuidado com o que você está ouvindo quando você está no meio do vale, porque no vale a gente fica vulnerável. Sim ou não? Meu irmão, no vale a gente está vulnerável, a gente está precisando de uma resposta, a gente está precisando realmente de uma palavra, a gente está com o coração cansado, a gente está com o coração entristecido. Cuidado nessa hora. Por isso que aquilo que você recebeu quando você estava em cima do monte, vai ser o alimento e a provisão quando você estiver no meio do vale. Ei, lembre das promessas que você recebeu. Lembre das palavras, rema, de ânimo e de afirmação que você recebeu. Lembre das palavras que alimentou o seu espírito, sim, quando você estava aqui no meio do monte, mas hoje você está no vale. Lembre dela, porque a mesma palavra que alimentou no monte vai ser a palavra de provisão que vai alimentar você para essa jornada no meio do vale. Essa palavra que vai lhe dar força para você enfrentar os gigantes do meio do vale, aleluia. Nessa hora chega um homem de Deus, louvado seja Deus por esse homem, aleluia, aleluia. O Senhor é Deus dos montes, não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O Deus que te ajudou no passado, vai te ajudar no presente. O Deus que já foi provisão para você, vai ser provisão hoje. O Deus que foi Jeová Nissi, o Senhor da batalha, ontem vai ser o Senhor da batalha hoje. O Deus que foi o Jeová Shalom, o Deus de paz ontem, vai ser o Deus de Shalom hoje. O Deus que nós servimos, Ele é imutável. Ele é imutável, aleluia. Sabe o que anima o meu coração, meu irmão? É que eu tenho essa palavra para todos os dias da minha vida. Você tem essa palavra para todos os dias da sua vida. Não importa o tamanho do monte, não importa a escuridão do vale, tem a palavra do Senhor. Tem a palavra do Senhor. O Senhor está comigo. A vara e o cajado do bom pastor Jesus não me abandona. Eu posso levantar os meus olhos para os montes. Se eu levanto os olhos para o monte, é porque eu estou na posição baixa, é porque eu estou no vale. É só levantar os meus olhos, o Deus do céu continua no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar, Ele continua sendo Deus. Como é bom a gente lembrar dessas verdades. Como é bom trazer à luz todas essas verdades. Irmão, quando a gente está no meio do vale, lugar de desespero, lugar de angústia, lugar de clamor, meu irmão, nós podemos desfrutar da bendita presença de Deus. Nós podemos desfrutar da bendita presença de Deus, aleluia. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Como é bom ser crente em Jesus. Crente de verdade. Está passando a prova, mas está dando glória a Deus. Crente de verdade. Está passando a tribulação dentro de casa, mas está dando glória a Deus. Está passando a prova no trabalho, mas está dando glória a Deus. Está passando o dia difícil, mas está glorificando a Deus. Como é bom a gente ter a Jesus. Irmão, imagine, raciocine comigo. Se para a gente que tem Jesus, o negócio não está fácil, sim ou não? Imagine para quem não tem. Imagina quem não tem. Se para a gente é difícil, se a gente, conhecendo a Bíblia, a gente às vezes perde noite de sono, pelo menos eu perco. A gente é um pouco ansioso. Você é ansioso, irmão? Você é ansioso? Eu também, Eu também, estou confessando aqui para você.
Que a Bíblia diz assim, né? Confessai os pecados uns aos outros e vocês serão curados. Quem sabe o Senhor começa a me curar. Né? Quem aqui já foi fazer um exame? Quem aqui já foi fazer o exame? Aí, só vão ficar coçando. Em vez de você levar o exame para o médico abrir, você abre o exame. Aí você pega assim e vai se consultar no médico. 0800. Qual é o médico? Doutor? Google. Quando você vai ler o que está lá no exame. Estou morrendo. Né? Não é verdade? Porque tem uns termos médicos, né? Os médicos estão aqui. É para garantir o trabalho deles, que a gente não entende nada. Ansioso. Aí a gente fica ansioso, aí liga para um, liga para outro. Calma, rapaz, não é nada. Às vezes é só você tomar um comprimido aí, vai resolver e acabou. E você ficou sem dormir achando que ia morrer. Não é verdade? Meu irmão, somos ansiosos por natureza. Mas no meio da nossa ansiedade, irmão, qual é o antídoto para a ansiedade? É muito simples, irmão, é oração. Oração. É orar ao Senhor, é suplicar a Ele. É viver a palavra, é profetizar a palavra. Ah, meu Deus, vai dar tudo errado não, vai dar tudo certo. Está difícil, mas o meu Deus, Ele vai caminhar comigo. Está difícil, mas o meu Deus, Ele é o bom pastor. Está difícil, mas a palavra de Deus é real. Aleluia. Estou passando na prova, estou doente, mas Deus, Ele continua curando. Crente fica doente, meu irmão. Ah não, se você está doente é porque você está em pecado. Reveja a sua vida. Que conversa, meu irmão. Loucura. Que doutrina louca. Crente não fica doente. Nó. Game over para mim. Crente passa, fica doente, fica. Crente sente dor. Crente tem ansiedade. Crente passa, às vezes, uma noite sem dormir. Outros dormem, que é uma beleza. Já aconteceu você viajar com alguém, quando você começa a conversar, de repente você só escuta um ronco do lado? Isso é tão animador para quem está dirigindo. Eu viajando com a Ariana, viajo com ela, as agendas dela, começa a conversar, de repente, ela já anda com travesseiro. Entra no carro, já entra com travesseiro. Pronto, eu já sei, é a senha, vai dormir. Acabou. Tem uns que dormem, mas tem outros que ficam acordados. Meu irmão, em nome de Jesus, revista-se da bendita palavra do Senhor. Essa palavra em dia mau e em dia bom que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Eu vou começar a finalizar aqui, meu irmão. Aí o texto vai nos dizer, o Senhor é Deus dos vales, e entregarei nas tuas mãos toda essa grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim eles estiveram acampados 7 dias de frente um ao outro. Quantos dias, irmãos? 7. Quantos dias, irmãos? 7. Tem um negócio aí, é isso mesmo, 7. O camisa 7. Alguém entendeu aí? Escute essa. O número 7 é um número bíblico, o número 7 é um número de Deus, o número 7 é um número perfeito. Não foi no 3º dia, não foi no 1º dia, não foi no 4º dia, foi no 7º dia. No 7º dia, no 7º dia as muralhas de Jericó caíram. Amém? No 7º dia o Senhor terminou a grande obra dele, sim ou não, irmão? No 7º dia, os exércitos estavam acampados um ao outro, um tiquinho de exército e um grande exército, olhando um para o outro no 7º dia. Diga assim, o número 7 é o tempo perfeito. É o tempo perfeito. Se você crê, diga assim, a 7ª hora é a hora que o meu milagre vai chegar. É a hora que a sua vitória vai chegar. Na 7ª hora, irmão. Pastor, é 7 não, meu irmão. O 7 é de Deus. É no tempo de Deus, mas ele vai chegar. Mas ele vai chegar. 7 dias acampado um de frente ao outro. 7 dias. 7. No 7º dia, travou-se a batalha. No 7º dia começou a batalha. Aprenda algo aqui, meu irmão. Por mais que a palavra de Deus me garanta a vitória, isso não me isenta da responsabilidade de lutar. A vitória é garantida, mas não isenta a mim e a você da responsabilidade de lutar. 7 dias estiveram acampados de frente um ao outro. Ao 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, olha, e os filhos de Israel
Em um só dia, os israelitas mataram 100.000 homens da infantaria dos assírios. No 7º dia, em um dia, o Senhor resolveu tudo. Meu irmão, em um dia o Senhor resolve. Basta um dia para o Senhor resolver. Em um dia o Senhor diz assim, chega, acabou-se, acabou. Um dia, basta um dia. Meu irmão, quando chega o game over de Deus, quando chega o dia do veredito de Deus, um dia, acabou-se. Acabou. Faraó prendeu os egípcios por 430 anos. Até o dia que o Senhor diz assim, arruma tudo que hoje vocês saem. Arruma tudo, come apressadamente que hoje vocês vão sair. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da vitória. Um dia, nesse dia, o Senhor começou a mudar a sorte mais uma vez do povo. Em um dia a tua sorte muda. Em uma hora a sua sorte muda. Em um dia a sua empresa muda. Em um dia o seu casamento muda. Em um dia a sua saúde muda. Um dia. A igreja sabe. Eu posso contar porque foi o testemunho da minha esposa. Somos um, então o testemunho também é meu. O testemunho também é meu. Eu disse para ela, não é só seu não, viu? Tem participação aí. É meu e seu. Em um dia, quando os médicos estavam achando que o negócio era terrível com a Ariana, bastou foi nem um dia, bastou uma oração em uma noite e o quadro da minha esposa mudou. O que os médicos achavam que era um negócio terrível para a morte, e era uma seta para a morte. Era um trabalhar do inferno para acabar com a vida dela. Para acabar com a vida dela. Foi uma armação do inferno. Em uma noite o Senhor quebrou. Em uma noite o Senhor quebrou, com uma oração o Senhor quebrou, porque é Ele quem despedaça, é Ele quem destrói as portas de ferro e despedaça os ferrolhos de bronze. Esse Deus que nós servimos, Ele que põe fim à guerra, Ele que quebra o arco, corta a lança, despedaça os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é o que diz o Salmo 46, meu irmão. Uma hora, as coisas mudam. É um dia, e que esse dia chegue logo para você, meu irmão. E que essa hora chegue logo para você. Querido, não sei como você chega aqui nessa noite. Eu não sei como você se encontra há alguns dias, não. Eu só sei de uma coisa, que o medo, as ameaças, algumas palavras negativas que o inimigo pode ter lançado sobre você, para que você fique prostrado no meio do vale. E o inimigo disse assim, no vale ele retrocede, no vale ele peca, no vale ele dá as costas para Deus, no vale é só tocar nele que no vale vai se revelar quem ele é. O inimigo disse isso de muitos de nós. O inimigo disse isso de muitos de nós. Mas é no vale, irmão, é no meio do vale que nós desfrutamos da provisão. Guarde isso. No monte eu recebo uma palavra, e no vale eu vejo o cumprimento dessa palavra. No monte eu recebo uma profecia, um ânimo, um revigorar de forças, mas é no vale que eu vou colocar tudo isso daqui, em ação, a fé. É no meio do vale, é nesse tempo, é no vale que temos experimentado as maiores provisões do Senhor, aleluia. Mais uma vez eu pergunto, como você chegou aqui nessa noite? Situações desfavoráveis aos seus próprios olhos, pode ser. Talvez você esteja vivendo um tempo muito doloroso na sua família, na sua saúde, um momento financeiro terrível, uma luta contra a depressão, uma luta contra angústias do coração que tem roubado a sua paz, e o inimigo tem colocado uma frase: você não vai vencer. Essa é a frase que o inimigo tem colocado. Você não vai levantar. Você não vai ver restauração. Essa é a frase que o inimigo tem colocado. Mas na autoridade daquele no qual todo nome irá confessar, irá se dobrar, no nome do Senhor,
no nome que despedaça as portas de bronze e ferrolhos de ferro. Todas essas palavras no nome poderoso de Jesus, de Yeshua, o Senhor dos Senhores, estão quebradas, estão anuladas, estão desfeitas, porque a palavra que vai reverberar no seu coração é a palavra de paz, é a palavra de conforto, é a palavra de vitória do Senhor, é a palavra de ânimo do Senhor, é a palavra do céu que surte efeito. Aleluia, glória a Deus. Foi no meio do vale que todo o exército de Israel se acovardou, irmão. Mas foi no vale que um menino chega, usado por Deus. Usado por Deus. Quem são vocês, exército filisteu? Quem é você, Golias, incircunciso, que não é santo, que foi oferecido a deuses estranhos? Quem é você para levantar a sua voz, para afrontar o exército do Senhor? Nos nossos dias hoje, é assim: quem é você que se levanta contra a igreja do Senhor? Quem é você que tem se levantado contra as famílias que amam ao Senhor? Eles são fortes, eles são poderosos, são numerosos, faz muito barulho. Se a gente não vigiar, a gente começa a se acovardar. Mas essa palavra aqui está dizendo assim: olha, foi no meio do vale que um menino usado por Deus levantou a voz e o Senhor deu uma grande vitória. Qual é a essência? Qual é a essência, irmão? Qual é a ordem disso aqui? Igreja El Shaddai. Você que nos visita, tenha fé em Deus. Tenha uma vida santa. Os dias são maus. Sim, são. Vamos vigiar, irmãos. Vamos guardar o nosso coração. Vamos ter piedade daqueles que estão caindo no caminho. Não somos um exército impiedoso. Vamos pegar na mão dele, vamos caminhar com ele para ele levantar, porque ele vai se levantar e vai caminhar com a gente. Mas guarda o seu coração. Leia o capítulo 20, quando você chegar em casa. Vejam as palavras de medo que Ben-Hadad vai lançar sobre o povo. Ah, meu irmão, lembre disso. Chegou um homem de Deus. Fica de pé, igreja. Até que chegou um homem de Deus. Até que chegou uma palavra de Deus. Quem aqui está de posse de uma palavra hoje? Quem aqui está de posse de uma palavra hoje? A minha função aqui é liberar essa palavra sobre a sua vida. Sabe qual foi a grande conclusão dessa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para me liberar para o seu coração? Sabe qual foi? É uma grande novidade. Não é novidade. Não é nada que você não saiba. Mas é exatamente o que diz o Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado. Eu serei exaltado no meio do seu vale. Deus está dizendo assim: espere e veja o meu livramento. Agora, acalme o coração. Ô coração ansioso. Ô alma ansiosa. Acalma o coração. Sintoniza o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, e não a voz da impiedade, e não a voz da dúvida. Querido, Satanás quer colocar dúvida em você. Ele quer confundir você, ele quer confundir o povo de Deus desde o início. Ele mente desde o início, sorrateiramente, colocando dúvida. Não foi assim com Eva? Foi assim com Eva? Ei, não é bem assim que Deus está dizendo. Porque no dia que você comer do fruto, você vai ser como ele. Não é bem assim, não é bem assim. Satanás, ele está usando a mesma técnica hoje. Continuar na igreja por quê? Continuar servindo a esse Deus por quê? Você está vendo? São tantos escândalos acontecendo hoje. São tantas coisas acontecendo hoje. Você vê para um lado, você abre uma página na internet, é porque a igreja tal, pastor tal,
Irmão, em nome de Jesus, a igreja é a noiva do Senhor, amém? Guarde seu coração, resguarde seu coração de tudo que está acontecendo hoje no nosso meio. Vamos olhar para Jesus, igreja. Vamos ter piedade daqueles que caíram, vamos estender a mão para aqueles que caíram. Vamos dar uma palavra de ânimo e vitória. Mas Satanás, ele quer entristecer o povo de Deus. Ele quer tirar a sua fé. Não. Essa palavra hoje é para renovar a sua fé. Continue crendo no Deus que você conhece. O nosso Deus, ele não mudou. Homens mudam, cultura muda, lugares mudam, mas o nosso Deus, ele é imutável, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é o alfa, o ômega, ele é o início e o fim. Ele é a raiz de Jessé, ele é o leão de Judá, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é o sol da justiça. Ele é o Salvador. Ele é o leão que luta, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o leão que batalha por nós. E ao mesmo tempo ele é o Pai amoroso, que diz assim: venham a mim, você que está cansado, você que está com muita coisa nos seus ouvidos, está com muita coisa no coração, você ouviu demais, desceu para o coração demais, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou dar um abraço de Pai em você. Eu vou aliviar essa dor, eu vou tirar essa angústia e vou caminhar com você no meio desse vale. Vamos caminhar juntos no meio do vale. Vamos atravessar esse vale juntos. Vamos atravessar esse vale juntos. Vamos derrotar esse grande exército juntos. E no final, vamos dizer assim: foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor que me deu força. Foi o Senhor que lutou. Foi o Senhor que me entregou a vitória. Foi o Senhor que me fortaleceu. Foi o Senhor. Quem diz amém por isso? Foi o Senhor. Você crê nessa palavra, irmão? Qual o vale que você está enfrentando? Responda no seu coração. Eu quero orar com você. Minha função aqui é orar por você, querido. Minha função aqui é orar por você. Eu quero orar por você. O que eu posso fazer é trazer uma palavra, ouvir você, aconselhar você, mas orar por você. Porque o que tem poder é a oração. Senhor amado, em nome de Jesus, tem um povo aqui, tem uma multidão, Pai. Uma multidão, Pai, que veio a essa igreja nessa noite para receber a Tua palavra. E a Tua palavra, Pai amado, ela é semelhante a uma espada de dois gumes. Essa palavra penetrou no coração de muitos que chegaram aqui decepcionados. Chegaram aqui entristecidos. Chegaram aqui até querendo desistir de algo que o Senhor liberou promessa, que o Senhor já confirmou no coração. Mas o exército, Pai amado, de Ben-Hadad, que se levantou contra os meus irmãos, é um exército grandioso. É um exército muito grande. Esse exército, Pai, são decepções. Esse exército são palavras negativas. Esse exército é uma grande dívida. Esse exército é uma traição. Esse exército, Pai amado, é uma grande decepção. Senhor amado, no meio do vale que o Teu povo se encontra, ou que alguns do Teu povo se encontram nessa noite, é no meio do vale que eu ministro sobre eles a Tua provisão, Senhor. A Tua provisão de ânimo. Senhor amado, vem com um ânimo novo. Renova o ânimo, Pai. Renova a força. Renova a esperança. Renova o amor. Pai, renova a alegria de viver. Renova a alegria de Te servir. Renova a alegria, Pai amado, de dizer: eu sou um filho de Deus. Renova a alegria, Pai amado, dentro dessa casa. Renova, Pai amado, o ânimo, para que eles possam continuar a jornada, Pai amado, rumo àquilo que o Senhor prometeu há tanto tempo. Renova, restaura, ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu povo, ao sair desse lugar nessa noite, possam sair cheios da Tua palavra, renovados pela Tua palavra, porque o Senhor mais uma vez falou conosco, e Tu és o Deus dos montes, e Tu és o Deus dos vales. Tu és o Deus que nos abençoa no monte e nos acompanha nos vales. Tu és o Deus que tem uma palavra para nós no meio do monte, e essa palavra se cumpre em atravessar os vales da vida. Renova o Teu povo, em nome de Jesus. E aquele que crê diz: você pode aplaudir a Jesus no seu lugar, querido?